vou tecer aqui, então, as minhas observações, por que eu defendo a aprovação do projeto de lei. Acho que, primeiramente, acho que a gente tem que pensar que, eu tenho certeza que uma aprovação de uma lei dessa natureza não vai ser isenta de muitas discussões, muitas controvérsias, né, dentro do próprio espaço escolar, dentro da própria Secretaria de Educação, porque quando a gente está aí propondo, né, que haja uma determinação mínima de tempos escolares para cada componente curricular, a gente, na verdade, está fazendo uma proposição de reorganização curricular. E aí, assim, né, estamos aí rodeados de professores, eu sei que quem é da educação sabe muito bem que currículo é um grande instrumento de poder, é um grande instrumento de hierarquização. E aí eu vou me explicar, né? Quando, então, a gente decide que algumas atividades pedagógicas de algumas disciplinas devam ter lá 2, 3, 4 tempos e outras apenas um tempo, a gente está dizendo que algumas são mais importantes que as outras. E aí eu acho que é importante lembrar que no caso brasileiro, tradicionalmente, né, e aí muito ratificado com a reforma do novo ensino médio, tem ganhado assim maiores tempos e caráter obrigatório as disciplinas de língua portuguesa e matemática, né? E o inglês aí que eu também acho muito controverso não ter a língua espanhola, afinal de contas a gente faz divisa com países de língua latina, né? Então, mas então, assim, por que português? Por que matemática, né? Primeiro, sei lá, porque a nossa língua materna, ela é importante, ela nos faz comunicar bem, seja de forma oral ou escrita, sim, essa é uma justificativa importante. A matemática está aí, né? A gente está permeado por cálculos e medidas no nosso dia a dia, o tempo todo, também se faz importante. Mas eu quero chamar a atenção porque essas duas disciplinas têm sempre primazia em relação ao restante do currículo, né? Eu acho que tem um fator que está diretamente relacionado à imagem que o Brasil, então, passa para o mundo. Porque, caso, né, Vossas Excelências aqui não saibam, né, são as disciplinas que são avaliadas nos exames, né, nas avaliações em larga escala em todo o Brasil, né, seja ela nacional, estadual, mas também nos exames internacionais em larga escala, como é o PISA, né? E o PISA é essa avaliação internacional que ranqueia os países conforme o desempenho de seus estudantes. E quem está por trás do PISA, né, são os organismos internacionais vinculados ao mercado, né? A economia, como, por exemplo, a OCDE. E eu não estou querendo, ao trazer essas informações, dizer que isso não é importante, não, né? Tem a sua importância também. Mas o que eu quero questionar aqui, né, é se a gente vai focar o nosso projeto educacional apenas nisso, né? Apenas numa formação orientada para o mercado, né? Então, é questionar qual que é o projeto educacional que de fato a gente quer, né? Quem são os cidadãos de fato que a gente quer formar? Que tipo de sociedade a longo prazo a gente deseja, né, e a gente quer formar. E aí eu vou afirmar com base em tudo que eu leio, com tudo que eu acredito, eu tenho certeza absoluta que não é dedicando apenas mais tempos para disciplina X ou Y, que a gente vai conseguir realizar um projeto educacional que está aí na nossa mente, que eu tenho certeza que ninguém concorda que é apenas orientado para o mercado de trabalho, né? E aí eu vou destacar, então, do ponto de vista pedagógico, né? Eu pergunto aqui para vocês se realmente é possível a gente desenvolver qualquer conteúdo de forma qualificada, encontrando os nossos estudantes durante apenas um tempo de aula por semana, né? Acho que é impossível alguém aprender, assim, alguma coisa de forma satisfatória. E aí o Alisson trouxe isso na fala dele, né? Eu acho que pensando muito essa questão do poder e da hierarquia que se faz através do currículo, muitas disciplinas, inclusive, são empurradas com todas as aspas aí do mundo para o último tempo do último dia da semana. Então, imaginem vocês aí o ensino médio noturno, que é constituído prioritariamente por alunos trabalhadores, e aí a gente tem um professor, por exemplo, de sociologia, filosofia, de artes, ou espanhol, enfim,
que tem lá o seu único tempo de aula na semana e é deixado para ele na sexta-feira à noite. Será que, de fato, esse estudante vai aprender alguma coisa relacionada a esses conteúdos? Será que, de fato, esse professor vai ter encontros qualificados com seus alunos, né? E aí, em toda a nossa legislação educacional, em todos os nossos documentos curriculares que estão aí disponíveis, né? Incluindo os que estão aí em curso, como a Base Nacional Comum Curricular, a gente sempre fala, né, a exposição dos motivos dessas leis sempre falam da promoção de uma educação de qualidade. E aí eu volto a perguntar, né, como que eu realizo uma aprendizagem de qualidade se eu não tenho tempo suficiente de saber quem é o meu aluno? Quais são as suas dificuldades? Como que eu posso aprimorar minha prática docente para atender as necessidades do meu aluno ou da minha turma de uma maneira geral, né? Aqui no estado de Minas, a gente tem aí alguns cargos de professores de 40 horas, e aí eu tenho colegas, né, que atuam na docência de sociologia que possuem 32 turmas de aula com uma média de 40 alunos. O deputado já fez uma conta aí, e aí eu também trouxe aqui meus números, né? São 32 diários, né? São 32 turmas com pessoas distintas que aprendem de formas muito diversas. E aí dá mais de 1.200 alunos se a gente fizer a conta, né? São mais de 1.200 alunos que possuem nomes, sobrenomes, históricos de vida e históricos escolares, né? E aí eu desafio qualquer pessoa a conhecer metade das turmas, saber metade do nome dos seus alunos e realizar um trabalho realmente alinhado com as necessidades desses estudantes. E aí, por isso, né, obviamente, eu pergunto isso muito de forma retórica, porque eu fico aqui, né, na universidade formando novos professores e falando para eles da importância de estabelecer uma boa relação aluno-professor que seja tão qualificada quanto eles saberem metodologias de ensino, quanto saberem os conteúdos de suas disciplinas, mas eu sei, e eu falo isso para eles, eu tenho plena certeza da importância de dizer isso para eles, que nesse contexto em que a gente vive, e aí eu estou falando da disciplina de sociologia, que aqui também tem um tempo apenas, né? Isso é impossível de se realizar, né? Essa relação aluno-professor, que é extremamente importante do ponto de vista pedagógico, é impossível de ser realizada de forma qualificada. A BNCC, a reforma do novo ensino médio, fala muito que a escola deve adequar aos novos tempos, usando as tecnologias de informação, enfim, e que as práticas docentes devem ser melhoradas, e aí eles têm utilizado muito a indicação de que a gente use novas metodologias ativas de aprendizagem. Mas eu não sei se todos que estão aqui sabem, mas as metodologias ativas, elas falam de um processo de personalização do processo de ensinar e aprender, né? E aí eu não vejo nenhuma outra forma de realizar essa personalização que não seja pelo tempo qualificado entre professores e alunos, né? Eles precisam ter esse tempo maior para eles desenvolverem esse ensino mais personalizado, mais tutoriado, que é a expectativa que se coloca diante, então, dessa proposta metodológica que os documentos curriculares em curso estão valorizando. E aí, assim, é impossível dizer também que um professor encontrando 50 minutos ou 40, né, porque o ensino noturno são 40 minutos, e isso, como o Alice também disse, né, quando a aula não cai no feriado, num dia de atividade extracurricular da escola, né, mas que, na verdade, esse tempo se traduz aí entre 30 minutos, 35 minutos, porque se todos aí lembrarem bem do processo de escolarização de vocês, a gente sabe que um professor aí leva pelo menos 10 minutos para fazer a gestão da sala de aula, que é, né, sentar todo mundo ali, acalmar os ânimos da troca de um professor para o outro, e aí somente depois ele, de fato, tem condições de iniciar o seu conteúdo de maneira propriamente dita, né? E aí, assim, né, acho que todos os conteúdos disciplinares são importantes, eu peço desculpas aqui, porque eu destaquei muito a língua portuguesa e a matemática, mas porque são essas que estão como unicamente obrigatórias no ensino médio, mas que são sempre as que têm mais tempo. Não estou dizendo da não importância, mas todos os conteúdos disciplinares são importantes, né? Todo o processo de ensino e aprendizagem requer
tempo qualificado com os estudantes e professores. Então, acho que aqui hoje é uma questão de escolha, que eu tenho certeza que não irá gerar nenhum impacto orçamentário, ou que irá ferir, por exemplo, a implementação da reforma do novo ensino médio. Então, o que eu convido os senhores a pensar é o seguinte: ou a gente realmente deseja uma educação de qualidade, ou a gente continua com o tempo escolar para algumas disciplinas, porque eu tenho certeza que as duas coisas, elas não funcionam. Então, eu agradeço muitíssimo a oportunidade, o tempo e a escuta de vocês.